Olá pessoal, nesta aula vamos ver a forma integral da equação da energia, da equação da conservação da energia, e vamos ver a equação de Bernoulli, que na verdade nada mais é do que uma forma simplificada da equação da conservação da energia sob algumas hipóteses simplificativas. Então, primeiro conceito importante em relação à questão da conservação da energia está associado ao entendimento de quais são as diferentes formas de energia que um sistema pode ter, né? Lembrando que primeiro nós vamos discutir, né, as formas de energia associadas a um sistema, e depois nós vamos expressar essa lei de conservação de energia em um referencial euleriano, utilizando o teorema de transporte de Reynolds. Então, se eu tenho uma porção de massa, né, que está se deslocando no espaço com uma determinada velocidade, e esse sistema está sujeito também a forças aplicadas, e o que nós vamos ver que essas forças, de novo, têm duas origens. Podem ser forças de campo, que estão aplicadas no volume do sistema, e podem ser forças que se transferem ao sistema através do contato, e essas forças de contato, né, são relacionadas às tensões aplicadas na superfície do meu sistema, e que depois, quando a gente for aplicar um volume de controle, vão ser as tensões aplicadas ao volume de controle, ou seja, quando esse sistema está passando pelo volume de controle que eu defini. Então, a partir disso nós vamos ter, ou seja, essas forças associadas a um deslocamento vão produzir um trabalho que na verdade nós vamos considerar aqui uma potência, ou seja, ao invés de trabalhar com as coisas, como nós já falamos várias vezes na mecânica de fluidos, a gente trabalha tudo acontecendo ao longo do tempo, nós vamos falar agora de uma potência, ou seja, um trabalho sendo realizado sobre o sistema por unidade de tempo, né? Então vai ser uma força multiplicada por um deslocamento, e esse deslocamento digamos derivado, né, ou por unidade de tempo, que em definitiva vai ser o produto escalar da força pela velocidade. E aí as formas de energia que esse sistema pode conter são a energia interna, que é associada a essa energia molecular, né, interna ao sistema, associado à vibração, ao movimento das partículas dentro do sistema, tipicamente relacionada com a temperatura, mas de um modo geral ela depende da temperatura e da pressão, ou de duas variáveis termodinâmicas quaisquer. No contexto desse curso, onde vamos trabalhar com escoamentos incompressíveis, essa energia interna é dependente apenas da temperatura. E ao mesmo tempo, se esse sistema está se deslocando, né, com uma determinada velocidade, ele vai ter uma energia cinética associada, uma energia associada ao movimento, e uma energia potencial. E aí uma coisa importante, como nós comentamos, que as forças, de um modo geral, podem se dividir em forças de superfície e forças de volume. Nós comentamos ainda que a única força que nós vamos considerar, a única força de campo que nós vamos considerar é a força associada à gravidade, ou seja, é a força associada ao campo gravitacional. E, portanto, nós vamos considerar que o trabalho da força gravitacional é a própria energia potencial, ou seja, isso aí está associado ao fato de que o trabalho da força gravitacional é um trabalho conservativo, né? E depende apenas da altura. Uma troca de trabalho vai depender apenas da posição inicial e final do meu sistema, daquela massa que estou analisando. E, portanto, o trabalho associado a forças de campo, considerando que a força de campo neste caso vai ser apenas a força gravitacional, vai ser essa energia potencial gravitacional. Portanto, quando a gente falar de aqui em diante, falar em trabalho, vamos apenas considerar o trabalho associado às forças de superfície que estão aplicadas na superfície do meu sistema.
Esse sistema vai ter uma massa associada, é claro, e, como nós já comentamos, para aplicar essas leis de conservação a um referencial euleriano, através do teorema de transporte de Reynolds, nós vamos considerar uma energia específica, uma variável específica, nesse caso a energia específica, que vai ser a energia por unidade de massa, ok? E de alguma forma a energia interna vai ser também, a energia interna específica vai ser a energia interna total do sistema dividida pela massa, assim como a energia cinética e a energia potencial gravitacional. Então, nós temos aqui todas as formas de energia que vamos considerar associadas a esse sistema, que são a energia interna, a energia potencial gravitacional e a energia cinética. Pode haver outras formas de energia que estão além do escopo desse curso, que por exemplo é a energia do potencial químico, que é associada à capacidade, à eventual capacidade desse sistema de, a partir de uma reação química, a partir de alguma troca de massa aos componentes químicos, gera uma energia. Tipicamente, por exemplo, um processo de combustão, uma reação química exotérmica, que tem essa energia associada. Isso está fora do escopo do curso e vamos apenas considerar as variações de energia interna, energia potencial e energia cinética. Então, considerando que a minha variável agora, a minha variável φ, que eu vou aplicar no teorema de transporte de Reynolds, ela é dada por uma energia por unidade de massa, que a gente chamou de um Ezinho, uma energia por unidade de massa, né? Como estava colocado na figura anterior, sempre que a gente falar agora de a gente colocar apenas um V, esse V vai representar um módulo do vetor velocidade, ok? E então a aplicação do teorema de transporte de Reynolds nós já vimos para a equação de conservação da massa, para a equação de conservação da energia, da quantidade de movimento. É simplesmente substituir agora na conservação da energia a forma euleriana, ou seja, a forma associada a um volume de controle. Então nós temos aqui do lado de cá da equação a forma para um sistema, ou seja, o calor que está sendo trocado através da superfície de controle e o trabalho através da superfície do sistema é igual à variação da energia desse sistema. Quando a gente olha esse sistema no momento que ele está no volume de controle, a gente vai aplicar o teorema de transporte de Reynolds e a gente vai colocar essa equação na forma integral, no referencial euleriano, e a nossa energia por unidade de massa é a energia que está sendo, né? Essa parte aqui seria a energia que está saindo menos a energia que está entrando, né, no meu volume de controle, ou seja, a taxa com que as massas que estão entrando e saindo do volume de controle carregam energia para dentro e para fora desse volume de controle. E esse outro termo vai representar a energia, a variação da energia dentro do volume de controle em um problema transiente. Lembrando que esse primeiro termo, se for regime permanente, ele é zero. E insistindo ainda que um problema transiente, ou seja, o fato de que dentro do volume de controle a energia não varie com o tempo, isso não significa que o fluido que está atravessando esse volume de controle não esteja trocando energia através das fronteiras, não esteja trocando calor e trabalho, ok? Então, a forma da equação da energia em um volume de controle é simplesmente colocada desta forma aqui e basicamente essa equação de um modo mais geral, né? Onde o calor e o trabalho, o Q ponto e W ponto representam o calor trocado através das superfícies de controle e o trabalho também trocado através das superfícies de controle. Por quê? Porque lembremos que o trabalho das forças de campo está considerando, neste caso apenas a força de campo gravitacional, está considerado já na energia, a própria energia do sistema dentro do volume de controle. Então seria uma energia potencial considerada naquela variável naquele Ezinho, enquanto que o trabalho é o trabalho que está sendo realizado pelas forças de superfície, ou seja, pelas forças associadas às tensões, através das superfícies do volume de controle.
essa é a forma mais geral da equação. Agora, nós vamos passar a analisar, e essa é uma das questões mais importantes nesta aula, analisar todas as formas de trabalho que podem ser aplicadas. Por quê? Porque a equação dessa forma ela realmente não tem muita aplicabilidade. A gente precisa distinguir um pouco e principalmente entender o conceito de trabalho das forças de pressão, que é um trabalho conservativo, e é importante distinguir esse trabalho do trabalho das tensões viscosas. Nós vamos ver que o trabalho das forças de superfície vamos dividir em trabalho das forças de pressão e trabalho das tensões viscosas, e assim como um trabalho no eixo, ok? E vamos analisar essas formas de trabalho que é importante para melhorar e para facilitar as análises no momento da aplicação dessa equação de energia. E aqui apenas lembrando, né, que de um modo geral, né, nós já discutimos isso, mas de um modo geral, um trabalho digamos, um trabalho diferencial vai ser uma força multiplicada por um deslocamento, né? E quando esse deslocamento está avaliado por unidade de tempo, ou seja, uma derivada desse deslocamento no tempo, vai resultar apenas a velocidade. Então, em definitiva, a potência que está sendo aplicada ao sistema quando ele passa por volume de controle vai ser simplesmente o somatório de todas as forças que estão agindo na superfície de controle multiplicado escalarmente pelas velocidades, lembrando que de um modo geral esses trabalhos, essas velocidades e essas forças podem ser variáveis, ou seja, essas forças associadas às tensões aplicadas na superfície, assim como as velocidades que estão sendo avaliadas na superfície do volume de controle são variáveis. Em todo modo geral, né, nós vamos ter que integrar, para considerar do modo mais geral o trabalho das forças de superfície, nós temos que integrar todas as tensões ao longo da superfície de controle para calcular esses trabalhos, ok? E aí vem uma questão que nós vimos na última aula e que eu fiz questão de separar as forças de pressão associadas às tensões, a tensão que é a pressão, né? E separar essas forças, que são também forças de superfície, de todas as outras tensões que são as tensões viscosas. Aqui não nos interessa entrar muito no mérito do cálculo dessas forças, se elas são cisaliantes, lembrando que pode haver forças viscosas cisaliantes e ainda pode haver forças viscosas normais, todas elas associadas às taxas de deformação. No entanto, não nos interessa nesse momento essa classificação, não vamos entrar no mérito dessa classificação. O único objetivo de realizar essa separação no trabalho, nesse caso nós vamos calcular o trabalho associado às forças de pressão e o trabalho associado às forças viscosas, é que nós vamos poder separar isso em um trabalho que vai ser associado às forças viscosas, ou seja, forças de atrito, um trabalho que vai ser dissipativo, né? Quando a gente fala do trabalho das forças viscosas, esse é um trabalho que ele vai transformar energia mecânica em energia térmica, energia interna, ele vai degradar essa energia, ok? É um trabalho não conservativo, ok? Enquanto o trabalho das forças de pressão é um trabalho conservativo. E analisando um pouco mais, né, um pouco mais em detalhes, nós vamos colocar, eu vou daqui a pouco discutir um pouco mais isso, mas nós vamos dividir esse trabalho então e nós vamos observar que o trabalho das tensões viscosas, que é o que está aqui colocado nesta segunda integral, ele apenas vai ser diferente de zero nas entradas ou saídas e vai ser desprezível em relação ao trabalho das forças de pressão, ok? E nas paredes móveis nós vamos ver que esse trabalho vai estar incluído no que nós vamos chamar de trabalho no eixo. Então, para discutir um pouquinho melhor esse trabalho das forças de superfície, vamos analisar aqui um volume de controle bem geral. Então, nesse volume de controle, ele pode representar um equipamento qualquer, né? Inclusive porque, por exemplo, essa superfície, esse eixo que eu tenho aqui, né?
que ele está representando, por exemplo, poderia representar uma turbina, uma bomba, ou qualquer elemento que está realizando um trabalho dentro desse volume, ele pode existir ou não. Se é um volume, vamos analisar o trabalho em um volume de controle, em uma aplicação bem geral, onde eu vou ter entradas e saídas, né? Vou ter regiões de entradas e saídas de fluido desse volume de controle, vou ter paredes fixas, né? Que elas podem ou não estar lá, e vou ter paredes móveis que elas podem ou não estar lá. Então, analisando de modo geral, né? E agora a gente vai fazer uma análise bem qualitativa, né? A ideia não é entrar na questão aqui dessas integrais, dessas tensões, é apenas analisar conceitualmente esses trabalhos todos, né? Então, lembrando que nós vamos ter o nosso trabalho das forças de superfície, vamos dividir em um trabalho das forças de pressão, mais um trabalho das forças viscosas, mais um trabalho no eixo, né? E a ideia disso, como comentei, é poder facilitar essa análise no momento da aplicação. Então, o que acontece, pessoal? Quando eu tenho paredes fixas, e aí vejam bem o conceito aqui, quando eu tenho paredes fixas, a velocidade do fluido na parede é zero. O fluido está parado. Se eu analiso exatamente a parede, né? Ou seja, eu vou analisar agora o meu volume de controle. Vou analisar as entradas, as paredes, todo. Vou andar ao redor de todo o volume de controle que envolve o fluido. E uma coisa importante, um conceito importante aí, pessoal, que eu vou usar aqui uma outra cor para identificar o meu volume de controle, é o seguinte. Nesta primeira análise, para entender melhor esse conceito de trabalho no eixo, nós vamos analisar um volume de controle que envolva apenas o fluido, ok? Então, considerando esse volume de controle que vai apenas, digamos, cujas fronteiras vão envolver apenas a minha região ocupada pelo fluido, então ele vai ter umas regiões que ocupam paredes fixas, vai ter uma região que ocupa paredes móveis, aqui onde está todo esse meu eixo, aqui pode ser, por exemplo, uma pá de uma bomba, pode ser um liquidificador, pode ser qualquer parede móvel, pode ser por exemplo, uma haste de um cilindro, de um pistão que está exercendo um trabalho de compressão sobre o fluido, pode ser qualquer parede cuja velocidade seja diferente de zero. Vamos ter as paredes fixas cuja velocidade é zero, e vamos ter as regiões de entrada e saída do fluido. Okay? Vamos ter, de um modo geral, esses três tipos, digamos, de regiões. Nas paredes fixas, vocês concordam comigo que se a velocidade é zero, o trabalho é zero, né? Eu não tenho velocidade, não tenho deslocamento, então posso estar aplicando. Cuidado, isso não quer dizer que não possa haver tensões. Aqui eu vou ter tensões cisaliantes, vou ter tensões normais, vou ter todas as tensões aplicadas numa parede, as tensões normais, todas as tensões aplicadas nas paredes. Agora, se a velocidade do fluido é zero, logo o trabalho realizado por essas forças oriundas das tensões é nulo. No caso do trabalho no eixo, também vou ter tensões, e essas tensões podem tanto ter tensões normais como tensões cisaliantes, e por sua vez também essas tensões podem ser separadas numa tensão da própria pressão, que é uma tensão normal, e a gente pode separar todas as outras tensões, sejam normais ou cisaliantes, podemos chamar de tensões viscosas. Então, sobre esse eixo, pode haver tensões que sejam de origem viscoso e tensões que sejam da pressão, né? E aí é importante entender, e aí vou até chamar a atenção que, no caso, quem for estudar aí do livro do Sengel, ele diz que vai desprezar o trabalho viscoso. Eu aqui não vou apenas desprezar o trabalho viscoso na região de entrada. Na região de entrada, vou realmente, das entradas e saídas, vou realmente dizer que o trabalho viscoso é muito pequeno em relação ao trabalho das forças de pressão. Via de regra, esse trabalho viscoso, né, por exemplo, numa bomba, numa turbina, é pequeno porque esse trabalho viscoso está associado à eficiência dessa máquina, né? Agora, por que eu não vou desprezar? Porque eu prefiro dizer, olha, o trabalho no eixo, ou ele consiste do trabalho realizado pelas forças de superfície sobre paredes móveis que estão limitando com seu fluido, né?
E é importante colocar isso por quê? Porque se a gente despreza esse trabalho, a gente não vai ter depois, não vai fechar o balanço no momento, por exemplo, que a gente tiver uma bomba cuja eficiência não seja unitária, que a realidade é essa. Né? Uma bomba, uma turbina, a eficiência não é unitária. Né? Um pistão, uma haste, um pistão exercendo um trabalho sobre o fluido, a eficiência não é unitária, vai haver um atrito associado. E esse atrito associado, esse trabalho de atrito sobre essas paredes móveis, é um trabalho associado às tensões viscosas. Okay? Então, para a gente considerar que há uma eficiência desse trabalho no eixo que não é unitária, a gente tem que considerar tanto o trabalho das forças de pressão, que é um trabalho conservativo, que é um trabalho que de fato ele vai ser agregado por uma bomba ou retirado por uma turbina desse fluido, e vai ter o trabalho das forças viscosas, que vai ser um trabalho de atrito. Okay? Então é importante considerar de um modo geral, né, sem entrar no mérito do cálculo das tensões normais e salientes, etc., apenas fazer essa divisão que nós fizemos na aula passada, uma força associada à tensão de pressão, ou à pressão, e uma força associada às tensões viscosas. E nas entradas e saídas, é claro, se o fluido está entrando ou saindo do meu volume de controle, se há alguma componente perpendicular ao meu volume de controle, logo vou ter um trabalho que está sendo realizado sobre esse fluido. E é justamente, né, nessas entradas e saídas, por exemplo, vamos agora analisar aqui a região de saída, eu vou ter nessa saída aqui, por exemplo, uma pressão que está exercendo uma determinada pressão. Né? Lembramos que a pressão sempre é de compressão, então quando a gente considera as forças de pressão, estão sempre comprimindo, agindo sempre em contra da minha superfície de controle. Então eu tenho uma pressão aqui associada, vou chamar uma pressão na saída, e essa pressão associada vai realizar um trabalho sobre esse fluido que está atravessando essa superfície da saída. Da mesma forma, é claro, para a região de entrada. Tanto nessa região de entrada quanto na região de saída, vai existir sim um trabalho das forças viscosas. Aí depende, porque, por exemplo, né, a gente pode fazer umas análises um pouco mais sofisticadas. Por exemplo, podemos dizer que se a velocidade é perpendicular à entrada ou à saída, e a tensão viscosa se saliente ela é perpendicular à velocidade, nós sabemos que aqui, se eu tenho uma força, por exemplo, na região de entrada, uma força que é perpendicular à velocidade, logo não há trabalho, né? Porque lembrem-se que para ter trabalho, a força tem que ter uma componente no sentido do deslocamento. No entanto, eu posso ter aqui tensões viscosas normais, também associadas à deformação normal, enfim. Porém, o que é importante entender é que, no caso das entradas e saídas, esse trabalho é realmente muito menor, ele é realmente muito menor que o trabalho de escoamento, que é o trabalho de escoamento, a gente vai chamar que é o trabalho associado às forças de pressão nas entradas e saídas, né? E aí, obviamente, há um trabalho associado às forças de pressão nas paredes móveis, sim, mas a gente não vai chamar de trabalho de escoamento, a gente vai chamar de trabalho, vai incluir esse trabalho numa componente que a gente vai chamar de trabalho no eixo, simplesmente vai chamar de trabalho no eixo. Agora, o trabalho de escoamento, que a gente vai chamar nesse contexto de trabalho de escoamento, é o trabalho de pressão nas entradas e saídas do meu volume de controle, onde naquelas regiões onde o fluido está entrando ou saindo do volume de controle. E nessas regiões, o trabalho das forças viscosas é realmente muito menor do que esse trabalho de escoamento. É desprezível. Então, muito bem. Depois de discutir esses conceitos aí associados ao trabalho no eixo, nós vamos então incorporar todo esse trabalho das forças sobre paredes móveis num elemento que a gente vai chamar de trabalho no eixo, ok? Nós vamos considerar o trabalho de escoamento como sendo o trabalho associado às forças de pressão, e vamos considerar desprezível o trabalho das forças viscosas, o trabalho associado às tensões viscosas nas entradas ou saídas. E vamos considerar quando essas forças viscosas estão agindo sobre paredes móveis, vamos incorporar esse trabalho, um trabalho no eixo, que vai ter uma componente de pressão e uma componente viscosa. Essa componente viscosa associada digamos, a perda de energia mecânica a um trabalho de atrito.
Então, uma vez definido esse trabalho no eixo, que ele vai ter incorporado, claro, vai ser o trabalho das forças de superfície sobre todas as paredes móveis, né? E ele vai ter então associado um trabalho das forças de pressão e um trabalho das forças viscosas que vai estar associado ao atrito. E nós separamos de aí o trabalho das forças de pressão, né? O trabalho das forças associadas à pressão nas entradas e saídas, e chamamos de um trabalho de escoamento. Agora, notem o seguinte, pessoal, notem o seguinte, isso é muito importante de entender. Como nós separamos, digamos, no que seriam as paredes fixas, trabalho zero, paredes móveis, a gente incorporou no trabalho no eixo, esta integral somente vai ser diferente de zero nas entradas e nas saídas do volume de controle, ok? E por sua vez, esta integral também vai ser diferente de zero nas entradas e saídas. Por quê? Porque essa integral naturalmente representa, nós já lembramos, já vimos isso, já discutimos isso, mas esse produto escalar vai somente ser diferente de zero nas regiões da minha superfície de controle onde o fluido está entrando ou saindo, né? Quando está atravessando uma determinada massa de fluido. Então, como essas duas integrais são diferentes de zero, apenas nas entradas e saídas, eu vou juntar essas duas integrais e vai surgir um conceito muito importante aí, que é o conceito de entalpia, né? E que é um conceito aí também que vai aparecer, esse trabalho das forças de pressão vai aparecer também depois na equação de Bernoulli. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse termo aqui e vou passar para outro lado e vou somar com aquele integral. Lembrando que as duas integrais são diferentes de zero apenas nas entradas e saídas. Então, nós, quando juntamos essas duas integrais, vai surgir um conceito, que é um conceito muito importante, que é o conceito de entalpia, que na verdade a entalpia é uma variável termodinâmica de conveniência que junta a energia interna mais a energia, digamos, associada ao trabalho das forças de pressão. E aqui é um conceito também muito importante aí, que é o conceito da energia de pressão, ou seja, por que é importante entender essa pressão como sendo uma energia? Se a gente for olhar a pressão, até as próprias unidades da pressão, né, a gente pode observar que a gente pode expressar a pressão como unidades de uma força, digamos, né, em sistema internacional seria Newton por metro quadrado, mas ao mesmo tempo, essas unidades podem também ser expressas como um joule por metro cúbico, né? Se a gente multiplica em cima e embaixo por uma unidade de comprimento, no caso um metro, elas também podem ser expressas como joule por metro cúbico. O que quer dizer isso? Que a pressão nada mais é do que uma energia por unidade de volume. Uma energia por unidade de volume. E se nós fazemos a pressão dividido pela densidade, as unidades aqui vão ser uma energia, no caso em sistema internacional, joule por unidade de massa. Ou seja, vejam bem que em definitiva esse termo de pressão sobre densidade, e lembrando que como surge a densidade aqui no denominador, é porque a densidade, se vocês forem prestar atenção, esta integral, todo esse termo aqui, né, está multiplicado por um ρ e uma velocidade, enquanto esse termo aqui tem apenas a velocidade. Então, para juntar as duas integrais e tirar a velocidade de fator comum, eu tenho que dividir e incorporar essa densidade dentro deste parênteses, digamos, tenho que dividir essa pressão pela, incorporar a pressão dentro do parênteses, tenho que dividir a pressão pela densidade do fluido. E aí o que nós observamos aí dentro desse parênteses é que uma energia, a gente vai dizer que é uma energia total do escoamento, que vai incluir a energia interna, a energia de pressão, né, a energia cinética e a energia potencial.
E por que essa energia de pressão, diferentemente das forças viscosas, ela pode ser incorporada como sendo uma energia própria desse fluido? A gente vai dizer que é uma variável de estado. Embora o trabalho não é uma variável de estado, o trabalho depende do processo. Esse trabalho das forças de pressão é uma variável de estado, porque o trabalho das forças de pressão é um trabalho conservativo. A força de pressão é uma força conservativa, que de alguma forma vai ser, digamos, que significa conservativo. É a mesma coisa que a gravidade. Cuidado, a gravidade é uma força de volume e a pressão é uma força de superfície. Mas dentre as forças de superfície que envolvem a pressão e as forças viscosas, o trabalho associado às forças de pressão é um trabalho conservativo. E por isso ele pode ser incorporado como uma energia associada, uma energia transportada, carregada pelo fluido que está entrando e saindo do volume de controle. E se a gente olha para esse termo da pressão sobre densidade, é de fato uma energia por unidade de massa que está sendo carregada para dentro ou para fora do volume de controle. Muito bem, então, depois de analisar e depois digamos, de separar esse trabalho nas suas diferentes componentes, nós chegamos finalmente nesta equação, onde nós temos o trabalho no eixo que vai ser associado às superfícies móveis que estão, digamos, em contato com o nosso fluido, né? E vamos ter um termo que representa as variações de energia transientes dentro do volume de controle, e depois vamos ter um termo que representa as taxas de entrada e saída da energia que está sendo carregada, transportada pelo fluido para dentro, para fora do volume de controle, lembrando que a energia associada ao trabalho das forças de pressão nas entradas e saídas do volume de controle, que a gente chama de trabalho de escoamento, né? Insisto aqui, lembrando, isso aqui vai ser um trabalho de escoamento por unidade de massa, e aí na verdade por unidade de massa, por unidade de tempo, seria por unidade de vazão mássica, esse trabalho de escoamento, né? Esse trabalho de escoamento aqui. Então, esse trabalho de escoamento é um trabalho associado às forças de pressão nas entradas e saídas, que, contudo, a gente pode considerar como se fosse um trabalho, uma energia transportada, um fluido que está entrando com uma determinada pressão dentro do volume de controle, ele está carregando essa energia para dentro e para fora do volume de controle. Ou seja, é uma outra forma de enxergar o trabalho das forças de pressão. E para finalizar a análise das trocas de energia, né, que podem acontecer através das superfícies do volume de controle, primeiro vamos simplesmente calcular o trabalho no eixo de uma forma mais simples, que é, ao invés de considerar esse limite, né, que digamos que envolve apenas a região ocupada pelo fluido, eu vou olhar de uma forma mais simples. Eu vou dizer, olha, eu vou olhar para a minha superfície de controle, onde há algum eixo atravessando, que seria essa região aqui, e vou dizer, olha, esse eixo está se transformando dentro do meu volume de controle num trabalho, né, num trabalho associado a essas superfícies móveis. Mas eu posso, de uma forma mais simples, calcular esse trabalho no eixo como sendo simplesmente o torque pela rotação desse eixo, né? Um torque pela rotação desse eixo. Há outras formas de calcular. Por exemplo, se eu tiver um pistão, né, onde eu tenho um determinado pistão com uma determinada força sendo aplicada e uma velocidade, uma força e uma velocidade sendo aplicadas nesse pistão que está descendo. Então, essa força e essa velocidade vão se transferir, ou seja, essa potência da força multiplicada pela velocidade que está sendo aplicada nesse pistão vai se transferir ao fluido através, digamos, da minha superfície móvel, que está dentro do fluido. Mas eu não preciso ficar calculando, não preciso ficar me preocupando em como essa transferência das superfícies móveis. É uma forma simplificada de dizer, olha, eu vou cortar aqui e vou dizer, nessa região onde esse eixo está atravessando o meu volume de controle, qual é a potência que está sendo transferida através desse eixo? Pode ser uma força por uma velocidade, pode ser, se fosse um eixo em rotação, pode ser um torque multiplicado por uma velocidade de rotação. E por fim, resta apenas então calcular as trocas de calor, né? As trocas de calor através dessa
dessa superfície de controle, que é muito simples, né? Se eu tenho um calor aqui, uma quantia de calor que está atravessando essa superfície de controle, ele vai ser simplesmente, né? Como nós já vimos lá na primeira unidade, o produto escalar do fluxo de calor, que é um vetor, multiplicado escalarmente por digamos, por uma área, né? Por uma área que está associada a essa região, essa área que está associada a essa região onde está sendo trocado o calor. E de um modo geral, como esse fluxo de calor pode ser espacialmente variável, eu vou integrar esse fluxo de calor em toda a minha superfície de controle. Vou olhar para toda a minha superfície de controle, vou integrar esse fluxo de calor, né? E, claro, multiplicando sempre escalarmente na área. Por quê? Porque, na verdade, eu vou pegar apenas a componente do fluxo de calor. Se eu tenho um fluxo de calor que é paralelo à minha superfície de controle, não vai estar entrando nada de calor. Então eu tenho que pegar a componente desse fluxo de calor que realmente for perpendicular, e para isso eu faço a projeção. E por fim, e isso também é muito importante, eu vou colocar aqui um sinal negativo por um motivo muito simples. Por definição, se eu tenho uma superfície fechada, a normal a essa superfície, ou seja, o vetor normal a essa superfície, ele sempre aponta para fora. E se eu estou entregando um calor, ou seja, eu tenho um produto, um calor, por exemplo, um fluxo de calor aqui que está entrando, um vetor fluxo de calor que está entrando, o produto escalar, né? Primeiro vou ter que pegar a projeção que é perpendicular, mas além disso, se o fluxo de calor está entrando, né? E o vetor, por definição, ele aponta para fora, ou seja, se o calor está entrando, o produto escalar, este produto escalar, vai ser negativo. Então eu tenho que colocar um sinal negativo na frente, para inverter esse sinal. Ou seja, se o calor está entrando, ele vai ter que ser positivo. E se o calor estiver saindo do meu volume de controle, ele vai ser negativo. O produto escalar vai ser positivo, e o calor trocado que está saindo vai ser negativo. Por isso que sempre vai um sinal na frente dessa integral que calcula o calor trocado através da superfície de controle. Uma vez deduzida e analisada, né, essa equação da conservação de energia, nós podemos, a partir dessa equação, deduzir a equação de Bernoulli. Porém, a equação de Bernoulli pode também ser deduzida a partir do cálculo de trabalho das forças de pressão apenas, e nós vamos ver em breve por que apenas vou considerar as forças de pressão, e o trabalho, digamos, ou a energia, a variação de energia cinética associada à aceleração de uma partícula fluida ao longo de uma linha de corrente. No entanto, esta forma de dedução, que é uma das formas, né, a primeira forma da dedução da equação de Bernoulli, eu vou deixar como tarefa e para discussão na aula síncrona. E nesta aula nós vamos deduzir a equação de Bernoulli a partir de uma forma que, na minha visão, é mais simples, né, de deduzir, que é a partir da própria equação da energia que nós acabamos de deduzir, aplicada a um tubo de corrente, né? A equação de Bernoulli é uma equação que tem muita aplicabilidade na mecânica de fluidos, porém, para aplicar essa equação é importante que nós entendamos quais são as simplificações associadas a essa equação de Bernoulli. Então, basicamente, a equação de Bernoulli, eu vou aplicar um tubo de corrente, e um tubo de corrente, pessoal, eu vou definir um filamento, ou seja, é como se eu pegasse um tubinho muito fino, onde não entra nem sai massa através das paredes laterais, né? Ou seja, um tubo de corrente vai ser um tubinho. Imagina que eu tenho um escoamento, né? Um escoamento qualquer, um escoamento aqui no espaço, e vou ter vou definir um tubinho onde basicamente um tubo de corrente, na verdade, por definição, é um tubo formado por linhas de corrente, né? E a linha de corrente são linhas que são tangentes ao vetor velocidade. Então, vejam bem, imaginemos o seguinte: se eu tenho aqui, por exemplo, duas linhas de corrente aqui, os vetores velocidade vão ser tangenciais a essas linhas de corrente. Ou seja, ao longo dessas regiões
do meu tubo de corrente formado por linhas de corrente não vai entrar nem sair massa. Eu vou ter uma região que não entra nem sai massa. E, portanto, as minhas entradas e saídas dessa região que eu defini no meu escoamento são essa aqui vai ser a minha entrada, e isso aqui vai ser a minha saída. Ok? E outra característica desse tubo de corrente, ele pode ter um tamanho qualquer, mas se eu considerar um filamento, se um tubo de corrente muito pequeno, a equação de Bernoulli, a rigor, ela é deduzida para uma linha de corrente. Para uma linha de corrente. Porém, eu coloco aqui um tubo de corrente, que posso considerar que uma linha de corrente com uma pequena espessura, né? Uma pequena espessura, que basicamente eu vou ter uma região de entrada e saída para poder aplicar essa equação e entender digamos, a aplicação de essa integral aqui nessa, ou seja, seria um balanço da energia que entra e que sai através dessa linha de corrente. E aqui eu vou fazer as considerações para a dedução da equação de Bernoulli. Estas considerações são as considerações físicas, né? Independentemente da forma que eu vou deduzir a equação de Bernoulli, são as considerações físicas, né? Que eu vou fazer para a aplicação da equação de Bernoulli. E elas são regime permanente, que significa que não há variações transientes. Ou seja, se eu estou olhando para um ponto do o escoamento não está variando naquele ponto. Se eu estou olhando para outro ponto, não está variando naquele outro ponto. Não significa que não haja variações espaciais, mas é um regime permanente que ele não varia com o tempo, nós já discutimos. O que significa em termos matemáticos regime permanente? Que essa integral aqui é zero, ou seja, isso aqui é por regime permanente. Essa integral vai ser zero. Escoamento incompressível. O que significa escoamento incompressível? Que a densidade do fluido é constante. Ok? A rigor, há uma forma de equação de Bernoulli para escoamento compressível, ou seja, para escoamentos onde a densidade é variável. Vocês podem ler isso no livro. Porém, como eu falei, nas aplicações, no contexto deste curso, nós vamos considerar escoamento incompressível. Tá? É um escoamento que não vai ter transferência de calor, ou seja, não vai haver fluxos de calor no meu escoamento, ok? E também não vai ter nenhum tipo de troca de trabalho, não vai haver nenhum tipo de troca de trabalho nesse escoamento. E uma coisa muito importante é o seguinte, eu considero que um escoamento sem atrito, um escoamento que a gente chama de invícido, ok? Ou seja, não há trabalho das forças viscosas. Então, nessa situação, eu vou poder aplicar essa equação. Ou seja, se eu tenho um escoamento que não há trabalho das forças viscosas, né? E que por sua vez é um escoamento incompressível, né? Ou seja, onde a densidade é constante, não vai haver uma variação da energia interna, ok? Então, eu vou considerar isso vai resultar, para os casos de escoamento onde a densidade é constante, vai resultar um escoamento que também é isotérmico, ok? Então, o que acontece? Ou seja, não há variação. Quando eu falo qual é a relação entre o trabalho das forças viscosas e a energia interna, que quando eu estou aplicando um atrito, esse atrito vai se transformar em uma energia interna, vai ser incorporar ao fluido como energia interna, esse trabalho das forças viscosas. Então, se eu não tenho nenhum trabalho das forças viscosas, eu vou ter um escoamento, ele não vai ter variações de energia interna. E aí, aplicando essa equação, então, entre a entrada e a saída, eu vou ter que, digamos assim, né, vamos pegar uma região aqui, vamos considerar que, e uma região da saída aqui, vamos considerar que a vazão mássica, que vai ser a mesma, porque como não há fluxos de massa pelas paredes, a vazão mássica que entra e que sai é a mesma, né? Multiplicada por quê? Pela pressão na saída, dividida pela densidade, mais a energia cinética na saída, né? Mais a energia potencial. Tudo isso avaliado onde? Na saída, nessa saída do meu escoamento. Menos a mesma vazão mássica, está multiplicando tudo isso aqui, multiplicado pela pressão, a densidade é a mesma na entrada e na saída, porque nós consideramos escoamento incompressível, mais a energia cinética na entrada, mais a energia potencial na entrada, é igual a zero, porque não há nem calor nem trabalho. Logo, né, ou seja, se nós consideramos dois pontos quaisquer de escoamento, que eu chamei de entrada e saída, mas pode ser dois pontos quaisquer de escoamento,
né? Imagina um filamento de fluido, eu estou analisando uma partícula, uma região, né, que estou analisando o escoamento entre dois pontos quaisquer de escoamento, um tubo muito fino, né? Então, entre esses dois pontos quaisquer do escoamento, a soma, digamos assim, da energia de pressão, mais energia cinética, mais energia potencial que sai, é igual à soma da energia de pressão, mais energia cinética, mais energia potencial que entra. Ou seja, entre dois pontos de quaisquer escoamento, isso tudo aqui é igual a isso tudo aqui. Ou, analisado também, a gente pode analisar de outra forma, dizer que entre dois pontos quaisquer escoamento, ou a partir de um determinado ponto, se eu acompanho esse escoamento em qualquer outro ponto, a soma da pressão, da energia associada à pressão, mais a energia associada à velocidade, que é a energia cinética, mais a energia potencial, é uma constante. E aí tem uma implicação do ponto de vista energético, do ponto de vista termodinâmico muito importante. Isso aí está me dizendo que toda a energia mecânica associada a esse fluido, ela se conserva, ela é uma constante. E isso basicamente está associado a quê? Ao fato de não haver trabalho, né? Não ter trocas de trabalho e não ter trabalho de atrito, não haver trabalho das forças viscosas, ok? Então não há uma transformação dessa energia mecânica em atrito, né? Um escoamento sem atrito, um escoamento, claro, com uma situação idealizada, mas pode se aplicar com certas simplificações, claro, com certas hipóteses, mas ela pode ser aplicada em análises preliminares em uma série de problemas que a gente vai ver, claro, nas aplicações, na aula síncrona, etc. Então, essa aí é a equação de Bernoulli, que também provavelmente vocês podem ter já estudado em outros cursos, até mesmo em alguns cursos no segundo grau, o pessoal estuda essa equação, né? Mas é importante entender que, na verdade, a equação de Bernoulli é uma forma da equação de energia, onde diz que todas as energias mecânicas, né, somadas, se conservam. Por fim, pessoal, então vamos ver a equação da linha piezométrica. Essa equação é uma equação muito importante que a gente vai utilizar em várias aplicações futuras. Vamos discutir em mais detalhes na aula síncrona. Mas essa equação da linha piezométrica é apenas a equação da conservação da energia, sem considerar a transferência de calor, aplicada a um volume de controle unidimensional, onde basicamente tem uma entrada e uma saída, né, que eu vou chamar a entrada uma região 1, né? E a saída uma região 2, ok? Uma região 2. Então, se eu considero aí, por exemplo, nesse caso aqui, uma tubulação, onde tem um escoamento com uma única entrada e uma única saída, e esse fluido, por exemplo, está tendo um desnível, já está tendo uma variação de energia potencial, está tendo uma variação de energia cinética, porque a velocidade V1 pode ser, digamos, menor que a velocidade V2, né? Onde aqui tem um bocal, por exemplo, que acelerou esse fluido, então tem uma diferença de velocidades, eu posso ter uma diferença de altura, posso estar entregando um trabalho, né? Então, num contexto desse, onde tem uma entrada e uma saída, eu vou aplicar essa equação da conservação da energia entre a entrada e a saída, e eu vou obter, então, essa equação, onde eu tenho, né? Eu vou considerar já aplicar a conservação da massa, então vou dizer que a massa na entrada é a mesma que na saída, a própria vazão mássica, né, que está atravessando essa tubulação. E eu vou considerar ainda que eu tenho uma energia de pressão cinética e potencial na entrada e uma energia de pressão cinética e potencial na saída. E aí eu posso ter eventualmente um trabalho associado a essa turbina e eu vou incorporar aí justamente para considerar essa variação, digamos, de energia interna. Vejam que eu não estou considerando variação de energia interna aqui, mas eu incorporo um trabalho de atrito. Por quê? Porque eu vou assumir que se eu não tenho transferência de calor, e aí isso é importante, por isso que a gente não considera transferência de calor agora. Depois ainda a gente pode incorporar a transferência de calor, a gente vai incorporar a transferência de calor depois. Mas por enquanto vamos analisar assim, se eu não tenho transferência de calor, eu vou assumir que e o escoamento é incompressível, isso também é importante, né? Eu vou assumir que toda variação de energia interna é devido ao atrito, ou seja, que todo o atrito, né, que devido às ineficiências da bomba, devido a qualquer processo associado ao trabalho das forças viscosas, todo o atrito, todo o trabalho associado às forças viscosas, o trabalho do atrito, se incorpora no fluido como uma energia interna.
Então eu vou considerar, eu não estou considerando aqui as variações de energia interna e entre a entrada e a saída, mas eu vou considerar isso aqui, seria basicamente um M ponto vezes a variação da energia interna, ou seja, seria um trabalho associado às forças de viscosas que vai se incorporar no fluido como uma energia interna, ok? E um trabalho aí associado à turbina ou à bomba, que posso, se é uma turbina, estou retirando energia desse fluido, se é uma bomba, estou introduzindo energia nesse fluido, então um trabalho associado eventualmente a uma turbina e uma bomba. Isso aqui seria, na verdade, o trabalho no eixo, é claro, né? Seria o meu trabalho no eixo que está entrando ou saindo do meu volume de controle. E essa equação ainda, se eu dividir toda pela, digamos, se eu dividir toda, né? Eu vou dividir aqui, dividindo pela vazão mássica e multiplicando pela densidade, apenas para ficar em unidades de pressão, ou seja, eu vou multiplicar toda a minha equação pela densidade, que é constante, então é apenas um número, ela não varia entre a entrada e a saída. Eu vou multiplicar toda pela densidade e vou dividir pela vazão mássica e vou obter aqui uma equação que vai ter formas de pressão, uma equação que digamos, vai relacionar todas as pressões ao longo do meu escoamento, né? Como a minha pressão vai aumentando e diminuindo ao longo do meu escoamento, em função de, por exemplo, se estou retirando, estou transformando essa energia de pressão em uma energia interna por atrito, se estou transformando essa energia de pressão estou agregando uma energia a partir de uma bomba, se eu estou transformando energia potencial em energia de pressão a partir de uma diferença de altura, e por aí vai, né? Todas essas transformações de energia vão ser incorporadas. Então notem que isso aqui é uma equação também que pode ser considerada para um tubo de corrente ou para uma tubulação de um modo geral, né? Porém incorpora, ou seja, digamos assim, similar à equação de Bernoulli, porém incorpora, e por isso digo similar, porque a equação de Bernoulli tem aquelas hipóteses, umas mais importantes é que não tem atrito e não tem trabalho, não há troca de trabalho, mas é uma equação que de alguma forma também se aplica a um problema unidimensional, a uma tubulação, porém neste caso eu estou incorporando o trabalho de atrito e o trabalho a superfícies móveis, ou seja, o trabalho no eixo, né, que pode ser incorporado através de uma bomba ou uma turbina nesse fluido. Na aula síncrona a gente vai discutir mais tanto a equação de Bernoulli como essa forma da linha piezométrica, porque a gente vai aplicar essa equação quando a gente for ver sistemas de tubulações lá nas unidades de aplicação, no final da disciplina, vai utilizar muito essa equação aqui da energia, essa equação da energia na forma unidimensional. E com isso concluímos então essa aula teórica sobre a equação da energia. É uma das equações mais importantes que a gente vai aplicar muito ao longo do nosso curso aí para frente. E na aula síncrona vamos discutir melhor alguns aspectos desta equação da conservação da energia. Obrigado por assistir.